Olá pessoal, boa tarde, terça-feira, dia 14 de agosto. Bate-Papo Esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala tudo sobre o futebol como o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro muda a chave e foca agora é Copa do Brasil. Atlético se representa à tarde e tem cara nova hoje na Cidade do Galo. Adilson terá retorno de lateral para enfrentar o Fluminense. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Convidamos você para participar com a gente, para fazer a interação entre você de casa e os nossos comentaristas. Ana Cláudia Mascarenhas, boa tarde, Ana. Explica aí, pessoal de casa, como é que eles podem participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Pessoal, participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984950038, 984950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Então, participe com a gente. Mande suas perguntas e mensagens. Queremos saber a sua opinião sobre o que você está achando sobre o momento do seu time, Atlético, Cruzeiro ou também sobre o América. Contamos com a sua participação, hein? E eu quero a sua opinião. O que você está achando do momento de Atlético, Cruzeiro e América? Olha, eu acho que os times estão equilibrados, estão ali no meio da tabela, todo mundo, lógico, mesmo o Cruzeiro fala que não está priorizando o Campeonato Brasileiro, quer se sair bem também, né? Eu acho que por enquanto estão caminhando, vamos dizer assim, não estão nem ruim, nem com a América. bem. Meio de tabela? Tá no meio de tabela. 3 pontos no rebaixamento. Mas tá no meio da tabela ainda, vamos animar os americanos. A Ana tem puxado muito sardinha pra torcida do América. Não, eu tô sendo realista, Só tem que tomar cuidado para não perder o próximo jogo, aí começa a cair no perigo. Então tá, ó. Torcedor, fica ligado. Eu acho que a Ana tá puxando sardinha pra América. Ó. Vamos ver, amanhã tem Cruzeiro e Santos. Pois é, amanhã tem Cruzeiro e Santos em casa, mas eu acho que o Cruzeiro não pode relaxar não, pode surpreender aí amanhã. Vamos torcer pro Cruzeiro, é claro. Já melhorou o torcedor cruzeirense, agora ficou feliz. Convidamos vocês a acessarem as redes sociais do programa. Bate-Papo Esportivo está no Facebook, no Instagram, também com o canal no YouTube. Entra lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos para vocês. Como já adiantei aqui, vamos falar muito desse jogão de amanhã. Cruzeiro e Santos, mais uma vaga aí pela Copa do Brasil. Torcida do Cruzeiro já está animadíssima. Previsão aí de 50 mil torcedores amanhã no Mineirão. O Atlético vai apresentar agora à tarde seu novo zagueiro uruguaio pintando na área. A América tem novidades para o jogo contra o Fluminense. Fluminense que perdeu ontem, dentro de casa para o Inter, levou uma sapatada de 3-0. Muita coisa para a gente comentar aqui. Começar com Fred Jota. Seja bem-vindo, Fred. Começar por esse jogão aí. Cruzeiro e Santos amanhã. Casa cheia. Dá para dizer que essa vantagem do Cruzeiro, a torcida pode ficar animada, que já está praticamente resolvido a situação ou não? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Resolvido não está, né? Esse jogo, inclusive, é muito perigoso, né? Só que o Mano sabe lidar com esse tipo de situação. 1-0 lá é uma grande vantagem. O Cruzeiro já era favorito, na minha opinião, antes do jogo lá na Vila Belmiro. E chega no Mineirão com favoritismo ainda maior. Só que não pode dar mole. O Santos é um franco atirador, na minha opinião. Né? Se segurar demais o jogo, lembrando que não tem gol qualificado, um gol no final do Santos, por exemplo, o Santos pode recuar e pode criar problemas. É favorito, mas tem que jogar com muita atenção. Edu Panzi, seja bem-vindo aí. Beleza, Breno? Apresentação de uruguaio na Cidade do Galo, né? Caras novas, mas e a impressão desse último jogo? Foi uma nova impressão para você essa vitória sobre o Santos? Um abraço, Breno, telespectador ligado no Bate-Papo Esportivo. Foi um jogo que deu pra gente ver os dois lados do Atlético, né? O lado ruim e o lado bom são características de time que está em formação. O Atlético foi desfeito, foi refeito. O Thiago Largue claramente não achou o time ainda. Ele, nos últimos jogos, ele tem mudado demais, principalmente o meio de campo. O sistema defensivo mais forçado, né? Principalmente o lado esquerdo. Não tem o Fábio Santos, mas já mudou o lado direito. Era o Patrick, agora é o Emerson. Era o Gabriel, agora é o Maidana. Ali no meio de campo era o Galdesani, deixou de ser o Galdesani. Foi o Elias, no próximo jogo não tem o Elias. Ele tentou com o Natan e Tomás Andrade.
Para o próximo jogo já fica uma interrogação, porque o Casares e o Luan entraram muito bem, modificaram o jogo. Então é um time claramente em formação, ainda não dá para a gente cravar nada a respeito do Atlético. O jogo que você me perguntou contra o Santos, um primeiro tempo muito ruim, o Santos melhor, apesar do gol do Atlético, e um segundo tempo que o Atlético dominou e mereceu a vitória. Para fechar a nossa turma aqui hoje, Luciano Dias. Grande Breno, tudo bem? Seja bem-vindo. Ontem o Fluminense levou uma sapecada no Maracanã, só no primeiro tempo, 3-0 para o Inter. E é o próximo adversário do América no Independência. A torcida americana pode ficar um pouquinho mais tranquila depois do que ela viu do Fluminense ontem? Vai ter vida fácil a América domingo? Tudo bem, Breno? Prazer participar do programa. Olha, Breno, cada jogo é um jogo como os jogadores gostam de falar, os treinadores, mas observando o jogo do Fluminense ontem, o Fluminense tem um time para brigar na parte de baixo da tabela. O Abel Braga fazia milagres com o time, o Marcelo Oliveira com trabalho também, uma garotada no time do Fluminense. O América tem que rever alguns conceitos, principalmente em relação ao esquema tático, o setor ofensivo que não agride muito ao adversário. Então o América tem que primeiro preocupar com o próprio esquema tático. Já que eu falei desse jogo aí, vamos dar uma olhadinha na classificação do Brasileiro no final dessa rodada que terminou ontem com essa vitória do Inter lá no Maracanã contra o Fluminense por 3-0. Vamos conferir aí. Tá aí, ó. São Paulo ficou com 38 pontos, Flamengo 37. O Inter pulou aí para a terceira colocação com 35, Grêmio 33, Atlético e Palmeiras 30. Dá para dizer que tá começando a dar uma aberturazinha ali, um distanciamento para esse grupo aí ficar brigando? Ou lá para baixo também ainda estão na briga, Bota? Deram uma separada, né? O Corinthians e Cruzeiro estão ainda no meio termo ali, que 1 ou 2 jogos pode fazer incluir esses 2 times ali no grupo do G6. E a curiosidade é a seguinte, né? Se o Inter tivesse vencido o América aqui na partida de estreia do Adilson Batista, seria líder do campeonato. E estaria 14 jogos sem perder. Além disso. Vamos dar uma olhadinha onde que está o América na tabela. É América com 21 pontos, 3 pontos aí separam do rebaixamento. O América que joga contra o Fluminense, que também está na meiuca ali, então tem que vencer. Aí já está bem mais embolado, né? O América tem 3 pontos a mais apenas do que o Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Se ali na parte de cima tem uma certa divisão, do meio para baixo ali o bicho pega. E falando em América, né? Após aí a derrota para o Bahia, o América se prepara para fechar aí o primeiro turno enfrentando esse Fluminense, domingo no Independência. Ontem eu acho que a torcida do América estava toda ligada vendo o Fluminense. O Fluminense ainda joga pela Sul-Americana na quinta-feira, quer dizer, viaja para voltar, para jogar no domingo aqui. Tem o desgaste físico, isso tudo pode pesar, né, Edu? O primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim, né? E no segundo tempo, quem não viu o jogo, que acabou 3-0, o Fluminense meteu 2 bolas na trave, ficou em cima, criou chance até para diminuir ou até para empatar o jogo. O Inter também teve sua chance no contra-ataque. O segundo tempo foi bom, o jogo no Maracanã. Mas é uma derrota que é um baque, balança. 3-0 em casa, dentro do seu estádio, o América pode tirar proveito disso. Mas olhando essa classificação que a gente passou agora, eu acho que é o campeonato que todo mundo esperava para os 3 de Minas. O Atlético brigando ali no máximo por um G6, o Cruzeiro tendo o brasileiro como uma obrigação, porque obrigação que eu digo por disputar. Tem que disputar, tá ali porque o foco são Copa do Brasil e Libertadores, e o América brigando para permanência na Série A para o ano que vem. Acho que está bem dentro do esperado o desempenho dos 3. Agora nós comentamos aqui ontem, Luciano, que o América no sábado foi meio, vou usar o termo meio covarde, porque não foi para cima do Bahia, ficou tentando aquela tática do Adilson que ele fez contra o Santos, de se fechar e de repente num lance fazer o gol, só que aí tomou e não propôs jogo, não teve poder de reação, e a gente sabe que era um confronto direto, o Bahia, o Fluminense agora não deixa de ser pelo momento que o Fluminense está vivendo, e é jogo dentro de casa. Aí tem que mudar um pouquinho essa estratégia aí, né? Pois é, Breno, foi o pior jogo no comando do Adilson Batista. Ele colocou mais ou menos essa tática, não com 3 zagueiros, mas um time sem atacante, sem centroavante, contra o Santos. Mas ali a gente vendo o jogo sabe que foi um placar totalmente atípico. O Santos teve, quando a fase é ruim, nada ajuda, o Santos poderia ter jogado mais 90 minutos que o gol não sairia naquela partida. E o Adilson continuou nos outros jogos com esse esquema. O Rui, que hoje é o principal jogador, o mais técnico do time, jogando de costas no ataque. Não rende, não adianta. Não adianta o Atlético, o América ter essa formação e não ter contra-ataque, não ter atacantes. O Robinho, que chegou do Fluminense agora, pode ser uma opção
para domingo. Mas O não Adilson pode jogar, Batista. né? Não, exatamente, mas assim, para a sequência da temporada, o Marquinhos, tem o Rafael Moura, que é experiente, ainda não mostrou muita coisa com a camisa do América, mas essa formação sem atacante dificilmente vai dar certo. Em poucas partidas essa formação vai dar certo. Você gostou da formação com 3 zagueiros para jogar fora? Podemos dizer assim, que para o América jogar fora de casa, ele de repente monta 3 zagueiros para segurar e dentro de casa um sistema mais ofensivo? Você acha que é por aí que o Adilson vai fazer? Eu acho que o esquema não vai mudar muito em casa ou fora, não. O estilo do América vai ser esse, agora eu concordo com o Luciano. Tem que ter um jogador lá na frente para receber a bola. Eu nem acho que tem que ser o Rafael Moura, pelo menos, começando o jogo pelo estilo dele. O jogador mais lento, o América vai jogar muito em contra-ataque. Tem que aproveitar o ataque de uma outra forma. E o Rafael Moura, ele é um jogador mais pesado, jogador mais de área, que pode ser muito bem utilizado no segundo tempo, por exemplo. Agora, os 3 zagueiros, em alguns momentos, bateram cabeça, né? No jogo lá em Salvador, no jogo que era difícil, o Bahia praticamente só pontua em Salvador. Então, eu acho que, assim, pode ser usado? Pode, mas acho que precisa ser melhor ajustado. Nem sei se ele vai repetir isso no domingo, né, Breno? Já que ele vai ter o Aderlan volta na lateral, que eu acho, na minha opinião, funciona melhor, pelo menos por enquanto. Então, aí, ó, a torcida do América também tem que fazer a parte dela, né, Jota? Sem dúvida Tem que ir no nenhuma. jogo, é independência, é uma vitória. Importante para o América fechar, pelo menos tentar uma gordurinha a mais no primeiro turno, porque só 3 pontos da zona de rebaixamento, aí continua com a corda no pescoço pro segundo turno. Mas o bom é que o América nunca dependeu de torcida para ganhar um jogo na Independência. Porque se dependesse da torcida, Ô, Luciano, tava lascado. Toda vez que eu falo isso aqui no programa, eu falo já olhando para ele. É porque eu você fica chamando a torcida do América. Eu tenho que chamar. Bobagem. Eu acredito que a torcida vai mudar. A torcida do América tem uma média dos americanos de verdade que vão lá, que são 3, 4 mil. Esses vão todo jogo, estão lá, torcendo. Mas andou dando 8 mil. Minha expectativa é que ela tenha uma média de 8 mil, pelo menos. Mas só para te frustrar. O América não ganha por conta disso, não. Agora eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, que é trabalhar numa empresa que te paga um salário justo, com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, hein, pessoal, se você está precisando de um emprego, mande seu currículo para o mundiale.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre o Cruzeiro e o jogão de amanhã contra o Santos. Não saia daí.